Olá, estamos começando mais um episódio do AgriShow Conecta, que é a nova série da AgriShow que liga você a especialistas e temas de destaque do agronegócio. Hoje a gente vai conversar sobre soluções em financiamento agrícola para o produtor rural. E o nosso convidado é o Head de Produtos do BTG Pactual Empresas, Felipe Monteiro. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no AgriShow Conecta. Vamos lá, à disposição aí para gente bater um papo aí sobre esse setor aí que, nos últimos tempos, né, tá de fato muito em voga, né. Com certeza, Felipe. Bom, Felipe, para a gente começar a nossa conversa, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre as principais dificuldades que são enfrentadas pelo produtor rural para obter acesso a soluções financeiras, né, para sua atividade no campo. O que que você enxerga de principais dificuldades? Ana, a gente, aqui no banco, né, e até falar aqui um pouquinho, né, assim, aqui do banco, a gente, tem uma mesa agro, né, grande aqui no banco já. Muita gente vê o banco como um banco não de crédito, né, mas nós somos um banco muito grande em crédito, né, então a gente tem uma mesa agro aqui que já, opera crédito tem bastante tempo no setor. E a gente recentemente, né, a gente montou uma outra mesa que, justamente vendo esse tópico que você está de fato falando, eh, procurando dar foco nisso, né. Então, dificuldades que a gente vê, tá, que eu vejo assim na quando a gente fala de crédito, né, a gente vê dados, né, ou seja, a questão de dados é que hoje está ficando melhor, mas sempre foi um ponto, para o setor, né, ou seja, na hora de você fazer uma análise de crédito daquela pessoa, daquele cliente, a informação ela é básica, né. E o setor sempre teve um grande ponto nessa questão de dados, eh, e por conta disso, né, acaba que os bancos eles pedem muita coisa, a documentação ela é muito extensa, por conta de falta de dados, né, ou seja, quando você não tem informação fácil, você acaba, solicitando muita coisa, então, fica uma jornada muito difícil, né, nesse sentido. Outro ponto que a gente vê hoje, e é isso é uma coisa que é de momento nosso mesmo, né, que é nível de taxa de juros, né, ou seja, essa volatilidade que a gente vê hoje em mercado, seja nos juros em real ou nos juros até em dólar também, né, porque o mundo lá fora também, ele está com um pouco com esse cenário, então, essa vol nos juros que a gente chama, também traz aí um certo problema, né, para esse cliente na ponta. A parte de cartório, né, a burocracia cartorária também atrapalha um pouquinho, né, ou seja, a gente, muitas vezes aprova o crédito rápido, quer fazer tudo muito rápido e, por uma questão de garantia, né, lá de constituição de garantia, o registro ele leva muito tempo. Eu já vi situações de levar até 2 meses para de fato sair um registro. Então, esse é outro ponto que a gente também enxerga como, a dificuldade, né, daquele cliente ter acesso ao recurso de maneira bem rápida. E a gente também vê um pouco no setor, né, é uma transição mesmo, que é a gente migrar, esse mundo agro de um mundo que é do papel para um mundo, do século XXI, né, ou seja, isso já está acontecendo, a gente vê que o setor agro ele ficou um pouquinho para trás, mas felizmente a gente está vendo que isso está, de fato acontecendo de maneira mais rápida, né, ou seja, ficou para trás, mas ele está tentando fazer um catch-up ali, né, que a gente chama. Então, Uhum. a dificuldade passa por dados, volatilidade de mercados, níveis de taxa de juros, a burocracia cartorária e essa parte de processo, tecnologia. Então, Uhum. se a gente romper essas barreiras aí, acho que fica mais fácil, que não são simples, né. Uhum. Não são simples. E considerando essas dificuldades, Felipe, como é que o produtor rural ele pode obter acesso a soluções de crédito e financiamento agrícola de uma forma mais rápida, né, mais prática? Aqui no banco quando a gente pensou nessa esteira, e por ser uma esteira nova aqui dentro, a gente já construiu essa esteira de concessão de crédito, né, ou seja, pensando em todos esses tópicos, tentando de fato mirar em a gente quebrar essas barreiras, né.
Tem algumas barreiras que a gente consegue de fato sanar, essa parte de jornada, em que a gente reduz, né, esse nível lá de documentação que a gente pede, né, que os bancos usualmente pedem. Por exemplo, a gente já construiu a jornada, com essa redução muito extensa. Então o banco fez um trabalho aqui de, com poucas informações do produtor, a gente já conseguir, ter uma análise dele, de maneira muito extensa, né, ou seja, acessando uma rede de dados e de informação, muito extensa. Ainda não é um negócio perfeito, tá de fato, tem essa evolução acontecendo, mas hoje, quando você faz um trabalho mirando nisso, você já é capaz de fato, ter, acesso a muito dado com poucas informações que aquele cliente passa, você já acessa muita coisa dele, né, ou seja, onde que ele planta, como que ele planta, qual é a área, se tem soja, milho, como é que foi o histórico. Então assim, a gente mira muito nisso, né. Eh, e e tecnologia, né, ou seja, é muito uso lá de tecnologia, a gente mira muito nisso, a gente tem um time muito grande, de fato, com foco, nesse uso, né, ou seja, e aí, de novo, como é uma esteira jovem para a gente já nasce desse jeito, né, tem alguns grandes bancos que uma esteira mais antiga, e que movimentam, eh, naquele modus operandi mais arcaico, né. Então a gente nasce já dessa forma. E a gente tem visto também, o que ajuda é a parte legal, né, a legislação também, nos últimos tempos tem de fato ajudado, né, a nova lei do agro aí que saiu, nos últimos tempos, isso também torna mais fácil o acesso a crédito, né, para alguns nichos. Então a gente entende que, tecnologia é tudo aqui, e a gente já tem visto, o uso prático disso, tá. Embora o produtor ele esteja cada vez mais conectado, né, e adepto às plataformas digitais, a gente sabe que ele ainda vê o ambiente digital com uma certa insegurança, né, em operações que envolvem justamente a aquisição de produtos, por exemplo. Tem até uma pesquisa, a pesquisa mais recente da McKinsey sobre a mente do agricultor brasileiro, indica isso, né, que um dos maiores desafios no uso das plataformas online é justamente essa falta de confiança no processo, de compra por autoatendimento, né. Como é que as instituições financeiras que estão cada vez mais inseridas no ambiente digital, elas podem trazer essa confiança para o agricultor, né, elas podem garantir que ele se sinta mais seguro durante esse atendimento? Ana, eu acho que isso é de fato um processo, tá? A gente, não pode achar que, como eu estava dizendo, né, ou seja, esse modus operandi antigo, em que o produto rural ele tinha que ir na agência bancária e tinha aquele contato, né, tinha que levar uma pilha de coisas, né, para poder aprovar um crédito ou coisa do tipo. É claro que você não sai desse mundo para esse mundo do século XXI que a gente chama, de uma hora para outra. Então a gente, de tudo que eu falei aqui, que a gente está construindo a jornada eletrônica, né, com esse foco, em deixar as coisas mais rápidas e mais ágeis, a gente também entende que tem que ter esse ponto de contato humano, com esse cliente, né, ou seja, ele tem que passar essa segurança para ele. Então nós aqui do banco, a gente, também pensando nisso, a gente tem, times locais, tá, ou seja, eu não estou aqui de São Paulo achando que a gente vai conceder crédito, para essa massa de clientes daqui, que ele vai entrar em algum site e vai, fazer esse pedido de crédito, né, ou seja, a gente pode ser que um dia a gente chegue lá, né, mas ainda não é hoje, né, então, ou seja, a gente tem que ter, alguém lá na fazenda, eh, fazendo o atendimento ao cliente, né, passando esse processo para ele de maneira muito segura. O que a gente passa, o que a gente, coloca nas mãos dessa pessoa que está ali na ponta, é uma jornada mais ágil, mais rápida, em que, ele não precisa exigir lá do cliente muita coisa. Mas esse contato humano, ele é de fato essencial para que a gente passe por esse processo de uma maneira mais fluida, né, ou seja, eu já tenho visto grandes empresas do setor, né, químicas, querendo montar aqueles marketplaces que a gente chama, né, que o produtor ele entra, num site ou que seja num app e ele faz a compra dele por ali.
Mas a gente sabe que eu acho que esse é um caminho meio sem volta, mas a gente sabe que, grandes aquisições, por exemplo, o produtor ele quer sentar, quer tomar um café, quer, né, quer bater um papo, quer ver qual é a melhor solução, ele quer ter também, uma ajuda humana, né. Então Uhum. isso a gente de fato não pode perder, e o banco ele construiu a jornada também pensando nisso, tá. Uhum, legal. E eu acho que é interessante a gente comentar aqui também, né, já que a gente está num momento aí de safra recorde, né, como já apontado pela Conab, com a produção de grãos crescendo no país de forma expressiva, como é que o produtor rural ele pode aproveitar esse momento, esse cenário favorável na produção de grãos, para buscar soluções financeiras? Que oportunidades de custeio ele pode procurar, Felipe? De fato a gente tem feito análises aqui de crédito, né, de bastante gente, e a gente vê que essas últimas safras foram de fato muito boas, né. Você teve, não só esse volume de grãos mais alto, mas também o preço ajudou, né. E os custos também, hoje subiram, mas eles estavam menores, né, ou seja, então você teve primeiro aquele aumento de preço, lá de commodities, né, soja, milho, etcétera. O custo ainda não estava tão alto, e o volume grande. Então as margens desse desses clientes, ela de fato subiu muito. Então a gente vê muita gente, eh com, um nível, né, de liquidez muito alto. E aí muita gente aproveitando para fazer compra de terra, aquisição de patrimônio e tudo mais. De fato, é um momento que para o banco fazer uma análise de crédito desse tipo de cliente, ele é melhor, ou seja, a aprovação lá de limites, fica mais fácil. E tem muito cliente que eu vejo que, ele coloca a liquidez, né, em terra e tudo mais, etcétera, entende que está também aí guarda uma liquidez para ele, entende que não, muitos deles não precisam tomar muito crédito, né, ou seja, ele não abre linhas agora ou não abre limites agora. Talvez agora justamente seja um bom timing para isso, né, porque a gente enxerga aqui que, eh, custo subiu, né, ou seja, aquela margem que esse cliente teve nas últimas safras, ela provavelmente vai ser menor na safra 23. Então a gente teve um pico aí de aumento de custos, e custos não só de insumos de terra, de tudo, né, lá de arrendamento, enfim. Então a gente enxerga o preço de commodities, talvez não subindo mais como subiu, né, ou seja, atingiu ali um certo platô. A gente já vê ali um nível em que ele, já, com uma certa vol, né, ou seja, altas e baixas, né, não só aquele movimento contínuo de alta. E custo de fato subiu, então margem vai ficar menor. Então provavelmente no ano que vem, ao fim da próxima safra, provavelmente esses limites, né, de crédito devem ser talvez um pouco menores. Então, eh, por exemplo, né, o nosso exemplo, nós que somos um novo banco entrando, nesse nicho, eh, é sempre prudente, né, que, um cliente tenha limite de crédito em vários bancos, em várias instituições. Então é bom, assim, aproveitar o momento lá de bonança para você fazer isso, porque quando vem ali um momento, um pouco pior, né, ou seja, o limite um pouco mais apertado, você tem mais bancos, você não está na mão de só dois, 3 bancos, né, ou seja, é de fato muito saudável que você tenha limites aprovados em vários bancos. Então, é esse conselho que eu dou, né, ou seja, corra atrás de, limites de crédito em vários lugares. Porque o produtor rural ele vive de crédito, né, ele vive muito de crédito. Porque o dinheiro dele é o grão, né, o patrimônio dele está na terra, ele não tem muito recurso na mão, né, a liquidez. Então, acho que o recado que eu dou é esse. Uhum. E um problema recorrente também na produção agrícola, são as intempéries climáticas, né, como secas, chuvas, geadas, a gente está, percebendo bem isso, né, esse ano, especialmente. E como é que o produtor ele pode se proteger diante da ocorrência dessas intempéries, desses fenômenos climáticos? Que soluções que ele pode procurar?
A gente de fato percebe que esses fenômenos eles têm ficado cada vez mais ali frequentes, né, ou seja, eles não são meio que inéditos, mas têm ficado mais frequentes. A gente teve secas aí, né, nessa última safra, eh, seguro, né, ou seja, a gente percebe que algumas regiões que, muitas vezes, né, aqueles produtores que não fazem seguro, porque acham que entendem que estão numa região, que não vai passar por isso, acho que tem que ficar de olho, né, tem que, e aí uma outra dica, né, ou seja, também abrir um certo limite com uma seguradora, nem que faça um seguro um pouco mais ali em conta, de uma coisa menor, mas que, a seguradora já meio que conheça o produtor, né, saiba quem é, conheça a área dele, que ele já consegue, que ele já comece a ter ali um certo histórico nesse sentido. Então, eh, aqui no BTG, né, por exemplo, a gente também pensando nisso, a gente também oferece seguro, né, ou seja, a gente, aqui no banco, na verdade, a gente, pensa muito num conceito de o que a gente chama de one stop shop, né, ou seja, o produtor rural aqui ele pode fazer tanto o crédito, aí no caso o custeio, né, desde o início, como também fazer o seguro, que nesse item que você falou, eu acho que é muito válido, tá, que de fato, aquele produtor, mesmo em áreas que não tenham muito histórico, converse um pouco sobre isso, procurem, né, de fato saber um pouco sobre isso, quanto custa, etcétera, porque a seguradora, ela vai cobrar um prêmio menor de acordo com o teu histórico, né, ou seja, e o histórico da região. Então não custa fazer um pouquinho ali desse seguro. E a gente também tem, serviço aqui de trading também, a gente compra grãos, né, ou seja, a gente, também tem isso, câmbio também a gente fecha, a gente faz hedge também, faz mercado de capitais, né, ou seja, emissão de CRA, ou seja, o BTG hoje é um banco que ele é muito completo, tá, nesse sentido, então a gente oferece em todos esses nichos. E Felipe, além de todas as tecnologias, né, oportunidade de negócio, o produtor rural que visita a AgriShow também pode encontrar diversas opções de financiamento, né, durante a feira. Entre essas soluções financeiras, o que o produtor ele pode esperar encontrar na próxima edição da AgriShow, que acontece de 1 a 5 de maio de 2023 em Ribeirão Preto? Legal, aqui o BTG participou, né, lá da última edição, a primeira vez nossa lá, fez de fato bastante sucesso, né, a gente teve um stand bem cheio ali, a gente vai estar de novo, né, no próximo ano, com certeza, e a gente espera levar já, além de tudo que eu disse, né, o crédito custeio, também crédito para máquinas e equipamentos, então, que é o foco da feira, né, então, a gente pretende ser aí, um player importante, né, o banco é de fato importante para esse tipo de concessão de crédito também. Então a gente quer ir para a feira com esse pacote completo, né, ou seja, o custeio, o seguro, trading e também financiar máquinas e equipamentos. Então isso que a gente pretende também. Além também de tudo que o banco já faz muito bem, né, que é a parte lá de investimentos, né, ou seja, o banco é uma referência nesse nicho também. Mas estaremos lá, ano que vem. Uhum. Legal, Felipe. Bom, Felipe, a gente precisa encerrar a nossa conversa, mas muito bom conversar com você. Muito obrigada pela sua participação aqui no AgriShow Conecta e até uma próxima oportunidade. É um prazer. Até uma próxima aí. E a gente fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando todas as atualizações sobre o mundo do agronegócio no nosso canal de conteúdo. É só acessar digital.agrishow.com.br. E aproveita também para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.